Existe uma discussão que nunca acaba. Quem estava errado em 500 dias com ela? O Tom por amar demais ou a Summer por não amar o suficiente? Essa pergunta já nasce com um problema. Ela pressupõe que existe um certo e um errado. Como se relacionamentos fossem equações simples. Como se sentimentos fossem proporcionais. Se amar de mais ou de menos fosse necessariamente melhor ou pior. Só que 500 dias com ela não é sobre isso. Não é sobre quem errou mais. É sobre como duas pessoas podem viver a mesma relação de formas completamente diferentes. Talvez a coisa mais desconfortável sobre esse filme seja essa. Os dois estavam errados. Mas ao mesmo tempo, eles estavam sendo absolutamente coerentes com quem eles eram. Quando você entende isso, o filme deixa de ser uma história sobre relacionamento e passa a ser uma história sobre percepção, expectativa, frustração, liberdade, projeção e principalmente sobre como a gente transforma pessoas reais em personagens da nossa própria narrativa. Ele fala sobre o tipo de relacionamento que a maioria das pessoas já viveu, mas prefere não admitir. Eu sou o Lelo, esse é o Ingresso Paralelo, e hoje a gente vai falar sobre um filme que muita gente já viu, mas que a sua interpretação vai mudar completamente, dependendo de qual fase da vida que você assistiu. É isso que faz 500 Dias com Ela não ser uma história de amor, mas sim um retrato extremamente honesto e desconfortável sobre como as pessoas realmente se relacionam. O filme já começa com um narrador dizendo: essa é a história de um garoto que conhece uma garota, mas você deve saber desde o início, essa não é uma história de amor. Tom Hansen cresceu acreditando que só seria verdadeiramente feliz no dia em que encontrasse a pessoa certa. Summer Finn não compartilhava dessa crença. Esse trecho tá ali não só para te informar, mas também para desafiar você, porque mesmo escutando isso, você continua esperando que seja uma comédia romântica. Isso já coloca o espectador no mesmo lugar do Tom, alguém que ignora sinais claros porque prefere acreditar em outra coisa. A história acompanha o Tom, um cara que trabalha escrevendo cartões de amor, mas que vive preso a uma ideia completamente idealizada de relacionamento. Ele acredita em destino, a pessoa certa, e que o amor é algo que resolve tudo. E aí aparece Summer, a garota que amava duas coisas: seu grande cabelo longo escuro e a possibilidade de cortar ele e não sentir absolutamente nada. O primeiro encontro deles já revela muita coisa. No elevador ao som de The Smiths, eles compartilham um gosto em comum. Para qualquer pessoa isso seria só um detalhe, mas pro Tom é destino. É nesse momento que o filme planta sua ideia mais importante. O relacionamento deles começou antes mesmo de começar. Tom já criou uma versão dela na própria cabeça. O filme vai acompanhar os 500 dias desse relacionamento, mas de forma completamente não linear, saltando entre momentos. A estrutura não linear não é só uma escolha de estilo, é essencial para a forma como o filme vai te fazer sentir. Ele não vai acompanhar um relacionamento em ordem, vai te mostrar de acordo com a intensidade. Momentos felizes vão aparecer do lado de momentos dolorosos, e isso cria um contraste emocional constante. É como quando você lembra de alguém importante. Você não começa pelo início. Você começa pela parte que mais te marcou e o filme vai replicar exatamente isso. Além disso, essa estrutura também tem uma função muito importante. Ela vai quebrar a expectativa de progressão, porque normalmente, numa história de amor, as coisas evoluem. Aqui elas vão oscilar. Isso gera desconforto porque a gente percebe que alguma coisa está errado, mesmo antes do Tom perceber. E mais do que isso, os frames que mostram os números dos dias, eles não são neutros. São sempre acompanhados por ilustrações que mudam de acordo com o estado da relação deles. No começo, as cores são mais leves, os traços mais vivos e existe uma sensação de leveza. No final, as imagens estão mais secas, vazias e quase sem vida. Demonstra o que o Tom não quer ver. A relação já acabou emocionalmente muito antes de acabar oficialmente. Um dia extremamente feliz, seguido por um momento de ruptura. Isso cria uma sensação constante de instabilidade. O Tom não ama a Summer. Ele ama o que ela representa, porque ela é a materialização de tudo que ele acredita sobre amor. Cada coincidência vai virar destino, cada momento vira prova ou confirmação. Isso não é amor, é projeção. A Summer, por outro lado, é alguém que vive no presente. Ela não quer definir, não quer rotular, ela não quer transformar aquilo em algo maior do que é. E isso não é frieza, é coerência com quem ela é. Existe um paralelo muito forte no filme. O narrador te avisa que não é uma história de amor, a Summer avisa que não quer um relacionamento sério, mas tanto o espectador quanto o Tom ignoram isso. Isso diz muito mais sobre quem escuta do que quem fala. A gente tende a ignorar sinais que não combinam com o que a gente quer. E o Tom faz exatamente isso. Ele não escuta a Summer. Ele escuta a versão dela que faz sentido dentro da fantasia dele. Em certo momento, Summer compara o relacionamento deles com Sid e Nancy. Sid era o baixista da banda Sex Pistols e ele e Nancy tiveram um relacionamento marcado por intensidade e destruição. Um relacionamento que não tinha estrutura para durar, só para acontecer e terminou em tragédia. Quando a Summer se coloca como Sid, ela está assumindo algo muito claro. Eu não sou feita para estabilidade emocional. Ela não está escondendo isso, não está enganando. Está sendo honesta, mas o Tom não escuta. O filme utiliza rimas visuais de uma maneira muito inteligente, na forma como ele utiliza o espaço
e nos momentos de distanciamento da relação dos dois, sempre vai existir alguma coisa separando eles. Linhas verticais, objetos, estruturas. Esses elementos vão criar uma sensação inconsciente de divisão, seja quando eles ainda não estão juntos, ou quando eles estão juntos, mas a coisa está começando a ruir. Já nos momentos de conexão, o enquadramento vai mudar. Eles vão compartilhar sempre o mesmo espaço, nada vai separar eles. Estão sempre no mesmo plano. É o tipo de detalhe que você não percebe conscientemente, mas você vai sentir o tempo todo. Muitas vezes teremos cenas no mesmo local, mas em diferentes períodos da relação entre eles. Na loja de imóveis, por exemplo, eles brincam de casa, simulam um relacionamento, criam uma intimidade artificial. Mas aquilo é uma fantasia, e conforme o relacionamento se desgasta, essa proximidade desaparece. É a imagem dizendo sem palavras que eles já não estão no mesmo lugar. Na cena do cinema, o Tom começa a romantizar essa dor. Ele se imagina dentro de filmes clássicos como Persona e O Sétimo Selo, e naquele momento ele não está só sofrendo, ele vai transformar o sofrimento em identidade. Existe quase um prazer em viver aquela dor de forma dramática, como se fosse mais significativo sofrer daquele jeito. Isso é muito real, muita gente não sofre só por amor, mas aprende a gostar da narrativa do sofrimento. A cena do musical é muito simbólica, ela mostra exatamente como o Tom enxerga o mundo naquele momento. Tudo vira um espetáculo, confirmação de que ele está vivendo alguma coisa especial. Essa cena ela funciona também como um alerta, porque quanto mais alto o pico de expectativa, maior será a frustração. Além de uma excelente edição, a trilha sonora funciona como uma extensão emocional. As músicas elas não vão estar ali só para ambientar, elas vão traduzir o estado interno do Tom e servem como se fosse uma trilha da mente dele. O Tom ele não é só um cara apaixonado, ele é emocionalmente imaturo. Ele não aceita a rejeição, ele não respeita limite, ele cria uma narrativa e espera que a Summer se encaixe. E quando isso não acontece, ele vai se frustrar, vai transformar essa frustração em culpa direcionada a ela, e isso não é amor, é um apego à própria narrativa. O título funciona em várias camadas. Summer é o nome dela, mas também é uma estação. É uma promessa emocional. O verão é associado à felicidade, leveza, intensidade, mas também é passageiro. O trocadilho no título carrega uma das ideias mais bonitas do filme. Ao mesmo tempo que o filme está falando sobre os 500 dias com a Summer, ele também está falando sobre 500 dias de verão. É isso que o filme constrói. O relacionamento do Tom com a Summer é como um verão. Chega de forma luminosa, cheio de energia, possibilidade, mas aos poucos se desgasta, muda de temperatura, perde a intensidade, até acabar. E o mais interessante é que o filme não trata isso como uma tragédia, porque o verão não fracassa por acabar. Ele cumpre o ciclo dele. Talvez seja exatamente isso que o filme quer dizer. Nem todo relacionamento existe para durar. Alguns vão existir para ser vividos naquele momento. Quando você tenta transformar um verão em alguma coisa permanente, você vai se frustrar. O problema não está no fim, está na expectativa de que nunca vai acabar. E é nesse ponto que o título deixa de ser só um trocadilho e vira uma chave de leitura para o filme inteirinho. Eu vejo que muitas pessoas têm a impressão de que a visão do Tom é a única perspectiva no filme, mas eu acredito que os personagens em torno dele são as vozes de racionalidade no filme. Seja o amigo ou a irmã, eles não são apenas personagens, mas também contrapontos dessa narrativa. Eles confrontam com o mundo real, invadindo a fantasia que é a cabeça do Tom. Enquanto o Tom romantiza tudo, eles vão simplificar e confrontar isso. A fala da irmã dele destrói toda a ilusão. Só porque alguém gosta das mesmas coisas que você, não significa que é sua alma gêmea. Quase sempre terá um personagem tendo um choque de realidade dentro do filme, mostrando pro Tom que as coisas não são exatamente desse jeito. E temos a minha cena favorita do filme, o momento em que a tela se divide em dois, a expectativa e a realidade. De um lado, o que o Tom espera receber, chegando na festa, estando próximo da Summer, e que de repente a relação deles pode voltar a existir. E do outro, o que realmente acontece. O impacto disso é devastador. Ela está noiva, ela segue em frente, ela está com outra pessoa, ela já não está mais no mesmo ciclo. Não é sobre aquela festa, é sobre tudo que ele construiu na cabeça dele. O filme não inocenta a Summer, porque existe sim uma ambiguidade no comportamento dela. Ela não promete, mas também não se afasta completamente. Ela é conivente com aquilo. Isso cria um espaço perigoso, onde um investe mais do que o outro, sem que exista uma clareza suficiente para interromper isso. Eu acredito que a Summer verbalizar desde o início de que ela não quer um relacionamento sério e não quer se envolver, não exime ela de culpa de alimentar isso de outras formas. Porque nas atitudes e em vários momentos, ela consegue ser conivente com aquilo. Ela se permite criar uma relação ao mesmo tempo em que ela acredita não estar. Ela tem medo dos rótulos, ela tem medo de se sentir presa, mas ao mesmo tempo ela não abre mão de ter o Tom na vida dela. Ela ainda não tem essa responsabilidade afetiva com o que ele está sentindo, a ponto de chamar ele lá e nem citar em algum momento que ela está em uma nova relação. De certa forma, ela sabia muito bem as expectativas dele. Quando ele confronta ela com a ideia de relacionamento, ela retorna e vai atrás dele. Quando eles se reencontram, ela alimenta a possibilidade de uma reaproximação e nem cita novos relacionamentos. O relacionamento dos dois acaba, mas o impacto que um gera na vida do outro fica. O relacionamento deixou de ser o foco, mas
dentro disso teve o aprendizado. O Tom finalmente saiu da inércia, ele abandonou a zona de conforto, se demitiu e decidiu ir atrás do que ele realmente queria, que era a arquitetura. Isso só acontece porque a experiência dele com a Summer possibilitou isso. Ela instigou isso nele. E a Summer também muda. Ela começa a se permitir acreditar em algo que antes ela rejeitava. A ideia de ter um relacionamento, a ideia de que o amor podia existir e que existia um destino. Ela não faz isso porque o Tom estava certo, mas porque ela mudou. Ela começou a se permitir sentir, se permitir se relacionar, se envolver, e isso só é possível porque ela teve um nível de intensidade de relacionamento com o Tom que impactou ela. Justamente no lugar favorito do Tom é onde ocorre a conversa final entre eles. E essa conversa final ela é madura, não tem drama, não tem exagero. Eles se entendem, se respeitam, eles se desculpam e se aceitam. Podem não concordar em tudo, mas entendem que um foi importante para o outro. E eles devem seguir em frente agora, porque não faz mais sentido eles retornarem. E tá tudo bem. O filme não mostra necessariamente um relacionamento de 500 dias, mas mostra nos 500 dias como Tom se relacionou com isso. No primeiro dia, ele só conheceu ela, eles sequer se falaram. No dia 500, faz muito tempo que eles já não estão mais juntos, mas talvez seja o último dia em que existia um resquício que não tinha sido superado. A cena final tem detalhes que eu gosto muito. Tom está indo para uma nova entrevista de emprego, para o ramo que ele realmente quer. Algo que ele estava estagnado, mas que ele decidiu se mover agora. E a representação de um novo ciclo como o dia 1, ao mesmo tempo que ele conhece uma mulher chamada Outono, uma nova estação, não no sentido de substituição, mas continuidade, dando início a um novo ciclo. 500 dias com ela não é sobre encontrar a pessoa certa, sobre ser um filme de romance, um drama, uma comédia necessariamente. É sobre entender que as pessoas elas podem entrar na sua vida, mudar e impactar de uma forma muito importante e sair. Pode ser que o seu ciclo não seja de 500 dias, pode ser de 5 dias, 50, 200, 1000 dias, 10.000 dias, mas de qualquer forma, você nunca vai sair a mesma pessoa, porque você sofre essas mudanças. Algumas pessoas estão destinadas a se apaixonarem uma pela outra, mas isso não significa que elas estão destinadas a ficarem juntas. E se você se perguntar, como é que eu vou saber se eu não vou acordar amanhã e a pessoa vai estar pensando diferente? A questão é que você não vai saber.